Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito lisonjeado de estar aqui apresentando para vocês um assunto que eu me interesso desde 2017, que é a inteligência artificial, tá? Então, hoje eu vou apresentar para vocês um insight um pouco da história da inteligência artificial. Então, a gente vai ver ali desde quando ela veio, como a gente pode usar e como ela é utilizada na tecnologia. Então, eu vou começar me apresentando, para quem não me conhece ou para quem só viu minha foto lá no nosso card do Arena TC. Eu sou o Bruno, né, o Bruno Almeida. Eu trabalho na área de TI e basicamente com tudo que envolve TI ali, basicamente eu já trabalhei desde 2015. Então eu venho desde 2015 trabalhando com hardware, sistemas, usuário, suporte, basicamente ali toda a parte de TI. Atualmente eu sou formado no curso técnico em informática pelo Senac aqui do Rio Grande do Sul. Tenho certificação na parte de qualidade ali, um certificado pela Alura. Curso hoje a minha graduação em engenharia da computação e junto com isso eu estou fazendo ali também mais uma espécie de graduação, né? Mais uma certificação, um certificado que é da faculdade EAD de Harvard, que é o CS50, tá? Que ele é um curso introdutório à ciência da computação. Bem bacana, recomendo a todos que gostam dessa área de tecnologia. O curso é gratuito, a certificação tem um custo, mas é bem legal, é bem completo, ensina bastante coisa. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente para um pouquinho e pensa, né? Por que foi dado esse nome, né? Por que inteligência artificial? Eu, como sou um entusiasta que eu falei ali, venho estudando desde 2017, para mim ela é uma palavra um pouco agressiva para dizer o que ela faz, tá? Mas o artificial ela veio para tentar entregar para esse tipo de tecnologia o conceito de dizer que ela foi uma coisa criada pelo ser humano, então ela tenta ser o mímico da inteligência humana, né? Então uma coisa postiça, né? Assim como hoje a gente tem na parte da medicina, nós temos corações artificiais, órgãos artificiais, que é tudo aquilo que é criado em laboratório. Para nós, hoje, tá? A IA, ela não é só mais uma ferramenta, né? Desde 2022, basicamente, que ela saiu da área de estudo e parou nos nossos telefones, computadores e para o uso comum, hoje ela é muito mais um companheiro para todos as pessoas que utilizam, né? A gente sabe bem, hoje em dia, da área da tecnologia, nós utilizamos muito o ChatGPT, estudamos em cima do DeepSeek, algumas outras linguagens aí que a gente já sabe, tá? Então, tudo aquilo que age de forma fingida, que tenta imitar alguma coisa, é criado pelo ser humano, a gente vai usar o adjetivo de artificial, tá? Eu trouxe para vocês aí os principais pontos que remontam da onde surgiu a história da IA. Às vezes a gente pode pensar que a IA, o conceito dela é uma coisa muito revolucionária, muito nova, mas não. O conceito e tudo que é utilizado da IA existe desde o ano de 1801. Em 1801, teve um astrônomo, certo? O nome dele, né, o sobrenome dele é Piazzi, que ele uma certa vez, olhando os céus, ele notou um ponto, né, um planeta, e imaginou uma descoberta muito legal, né? E ele começou a olhar e ele observou por vários dias. E então ele fez, bom, agora que eu observei por tantos dias, eu sei que daqui certo tempo, dado a rota dele, né, já calculada, eu vou conseguir ver ele de novo. Então ele foi lá e publicou no jornal da época e falou, pessoal, olhem para o céu no dia tal, horário tal, que vocês vão ver um novo planeta. E isso nunca aconteceu. Então, teve uma pessoa, que para quem gosta de matemática vai conhecer esse sobrenome, o nosso querido Gauss, que com 24 anos, ainda não muito atuante na matemática, ele leu essa descoberta do Piazzi e leu que o pessoal falou que nunca encontrou o planeta. E ele ficou com aquilo na cabeça, perguntando por quê. Com 24 anos, com esse problema, ele criou basicamente o conceito principal que hoje é utilizado na IA, que é uma fórmula, né, um método chamado dos mínimos quadrados, tá? Que foi utilizado para montar o conceito que eu vou apresentar para vocês depois, de gradientes, que é o que é muito utilizado na IA para fazer os suas predições, né, fazer os seus cálculos ali dentro.
Com isso, depois, o grande ponto que daí a gente começa a realmente falar na parte de ter uma inteligência artificial, nós temos dois cientistas, tá? Que é o McCulloch e o Pitts. Esses caras tiveram uma pergunta que acho que todo mundo já fez, né? O cérebro, ele é muito próximo a uma coisa que a gente usa muito hoje em dia, que é um computador. Então eles pensaram, como que eu posso criar um cérebro artificial? Como que, com os computadores que eu tenho na época, ali em 1943, eu posso fazer a inteligência humana numa máquina? O primeiro ponto que eles pensaram foi, precisamos ter um modelo, uma forma de trazer em números, né, que é o que hoje em dia uma máquina interpreta, o mais básico que a gente tem dentro do cérebro para simular a inteligência, que é o neurônio. Então, o McCulloch e o Pitts trabalharam no primeiro conceito matemático, na primeira fórmula matemática de como seria um neurônio se nós fôssemos fazer um cálculo, como que o pensamento é calculado. Então, basicamente, eles entraram lá e falaram que tudo que eu vejo e tudo que eu penso são uma entrada e uma saída. Se eu vejo uma imagem de um gato, eu vejo um gato e eu penso, ou posso até falar, que aquilo é um gato, né? E eles trouxeram isso para o modelo matemático, tá? Depois, nós temos aí também pessoal que estuda parte de computação, né? Nós temos o grande Alan Turing, que publicou lá em um jornal, né, num periódico na Inglaterra, um ensaio que se chamava ali Computing Machinery and Intelligence, que no caso seria da onde saiu a teoria do jogo da imitação. Muitos acham que o nome do artigo é jogo da imitação, mas é esse cara aí. Que ele basicamente falou o seguinte: pode uma máquina ser tão bem feita ao ponto de nós não sabermos que ela é uma máquina? Tem como isso acontecer? E ele então dissertou em todo esse artigo, né, até onde a inteligência de uma máquina pode ser tão fiel à inteligência humana, de que a gente nunca saberia que está conversando com um robô. E ele decidiu que isso seria basicamente impossível. Primeiro porque existem conceitos das máquinas de que chegaria em um ponto que, quando ela tentaria resolver as próprias conversas, ela não saberia como fazer, né? E depois por uma outra questão, que era o problema da parada, que ele usava muito lá para dissertar que se eu passasse um algoritmo por outro algoritmo dizendo que ele nunca poderia ou ele deveria parar, chegaria um ponto que ele não conseguiria resolver o inverso. Então ele trouxe essa visão também. E depois nós tivemos a pessoa que usou o modelo matemático para criar o primeiro hardware em 1958, junto da Universidade, se eu não me engano, de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é o Rosenblatt, que ele criou o primeiro hardware para simular o neurônio humano, né, e a primeira inteligência artificial no hardware, que se chamava Perceptron. Depois a gente vai ver uma foto dele pousando para um jornal na época, e foi, naquele ano, uma das questões mais comentadas. Foi principalmente por conta do Perceptron ali, que eles viram que com poucos materiais eles achavam que poderiam criar o cérebro humano, né? Com toda a questão das ligações elétricas. E depois deste ano, e com todas já essas ideias fervendo, né, na parte das mentes coletivas dos Estados Unidos, vem um professor de psicologia e também um amante de ciência da computação, que se chama Weizenbaum. E ele cria o que nós conhecemos, né, as pessoas que estudam a parte de IA, como a mãe dos chatbots, que se chamava Elisa. Ela era basicamente um grande dicionário de palavras e frases prontas que tentava simular uma psicóloga. E ele criou isso e pediu para a secretária dele testar. E falou, ó, conversa com nesta janela aqui neste computador.
E chegou um ponto que ela perguntou para o Weizenbaum quem que estava no outro computador respondendo. E ele falou, ninguém. E ela não entendeu o porquê. Por que que a gente diz que ela é a mãe dos chatbots, mas não fala que ela é a mãe da inteligência artificial? Porque a Elisa, ela era um grande jogo de perguntas e respostas, que ela precisaria saber exatamente a resposta para a tua pergunta. Senão ela usaria perguntas que são, digamos, mais genéricas, né? Que ela, por exemplo, se tu falasse para ela qual que é a cor dos olhos do meu namorado, ela não saberia responder, então ela perguntaria uma pergunta genérica que ela tinha programada para esses casos, que era, como que você se sente sobre isso? Tá? Então, o Weizenbaum brincou, né, ali bastante com isso daí, inclusive criou para a Elisa uma linguagem de programação chamada Sleep. Tá? Com tudo isso, depois de 1964, quando ele fez isso daí no MIT, o Weizenbaum, os Estados Unidos começou a achar mais interessante investimentos em outras áreas, né? Algumas guerras, infelizmente, aconteceram nesse tempo. Então, chegou uma época onde tudo sobre IA havia sido congelado, tá? Que é conhecido hoje na história da IA como o inverno da inteligência artificial. Quando a inteligência artificial surgiu lá nos Estados Unidos, o grande apoiador dela era o setor militar. Por quê? Os Estados Unidos queria aplicar uma inteligência que pudesse prever seus inimigos, ter ataques mais assertivos, e no estado que a IA se encontrava, e de uma certa forma uma evolução lenta, isso não aconteceria. Nos próximos anos eles congelaram basicamente todos os investimentos, caindo por terra basicamente tudo ali que permeava isso, até o ano mais ou menos de 2002, que foi quando novamente, né, muitas escolas e principalmente o MIT nos Estados Unidos, com a chegada mais fácil de computadores à casa das pessoas, voltaram a pesquisar, só que voltado para outras coisas, a IA. Até que chega hoje o que a gente tem, que é o ChatGPT, que foi lançado em meados de 2022. Por que que a gente não tem como não citar ali ser um marco? Porque foi quando foi parado de tentar utilizar um pouco a inteligência artificial para fazer essa parte de militarização, que ele começou a ser implementado para as outras práticas que eu comentei, que era o quê? Facilitar o nosso dia a dia, basicamente. Então, elas foram treinadas a prever e construir textos, que nem, por exemplo, quando a gente digita no nosso telefone que a gente quer comprar um pão, mas a nossa irmã recebe que a gente quer comprar um pai e ela não entende. Porque ali já era uma das primeiras implementações de um conceito de predição de palavras e autocompletar, que foi tentado ser implementado no uso do dia a dia. Com isso, e vocês já agora historicamente sábios de como ela criou, a gente tem aí então uma foto na esquerda do Rosenblatt, com o primeiro Perceptron. Vocês vão ver ali que ele é um computador bem rústico, não sei se vocês conseguem ver ali muito bem, que ele era basicamente vários cards que as pessoas diziam para ele que ele começou, na verdade, treinando com modelos de gatos e cachorros. Então ele colocava lá na entrada, né, ali no início desse card, um número que correspondia ao card ao gato e depois ao cachorro, e ele ia processando isso cada vez mais e depois ele foi adicionando fotos nessa máquina para tentar fazer esse reconhecimento. E à direita a gente tem ali como é que era a interface da Elisa. Então agora vocês têm a mesma visão do que a secretária do Weizenbaum teve quando perguntou para ele quem que estava do outro lado do computador e deve ter ficado bastante surpreso que não tinha ninguém. Como eu já comentei, tá, como que a inteligência artificial funciona, tá, principalmente hoje. Um conceito básico, que ela sempre vai ter uma entrada e uma saída. Então a gente vai fazer uma pergunta, vai colocar um número, né, e ela tende a pegar este número e criar algo que nós chamamos ali dentro de vetores e calcular ele com base em uma teoria de 1801, utilizando o conceito dos mínimos quadrados para criar um gradiente. Então, o que ela faz? Pega todos os meus dados,
que eu coloquei lá, transforma em números. E com isso, dependendo do modelo em que ela atua, ela vai usar esses números para passarem por outros pontos interligados e assim gerar uma predição ou alguma coisa mais específica para frente. Ela pode, com esses números, em uma questão muito simples, de automaticamente dizer, por exemplo, é gato, é cachorro, é alto, é baixo, é vermelho, é verde. E com isso, ela faz esse reconhecimento de padrões com todas essas entradas, né? Avalia os seus diferentes pesos e sempre nos traz um resultado. Como eu comentei, só a critério para a gente saber, hoje, tá? Basicamente, nós temos em torno de 5 modelos que são os mais utilizados, tá? Existem outros em desenvolvimento, outros em estudos, que são a mistura de vários, né? Mas esses são basicamente os mais aplicados hoje, tá? Nós temos as redes neurais artificiais, que são basicamente vários neurônios, né, que nós chamamos ali, vários pontos de coleta e passagem de dados que se interligam para entregar para nós um resultado. Que nem eu comentei, basicamente ela tem que funcionar, ela costuma funcionar com dados rotulados. Então a gente vai dizendo para ela várias vezes que determinada coisa é um gato, é cachorro, né? Ou mais alguma opção, pode dizer que é um esquilo, que é um hamster. E no final, depois de alimentar isso, a gente consegue dizer para ela e passar uma imagem. Ah, o que que é? Ela vai dizer, é gato, é cachorro. Às vezes pode dizer, não sei, né? Depende de como ela é feita, tá? Depois, nós temos as convolucionais. Tá? Eu vou tentar não entrar muito nessas questões muito técnicas dela, mas imagina que quando a gente fala desse em específico, é basicamente como se nós interligássemos muitas camadas. Então, nós temos muitos neurônios ali no meio, tá? Muitos pontos de entrada, que nem vocês vão ver essa imagem ali à direita, que nós temos os pontinhos, tá? Eles servem para ilustrar isso daí, essa questão dos neurônios. E no que a gente usa muito hoje? Quando a gente faz, por exemplo, uma imagem dos estúdios Ghibli, a gente usa ele. A gente usa todos esses pontos para montar todas as cores dentro de um objeto ali, né? Dentro de uma imagem, a partir de uma série de cálculos, tá? Que também podem ser usados para interpretar padrões muito distintos também quando a gente precisa. Nós temos as profundas, que são as DNNs, né? As redes neurais profundas, que além delas terem esses vários pontos, eles ainda podem ter todos esses pontos como várias camadas, como se a gente colocasse um lençol por cima do outro. Então, tu expande bem a tua capacidade, né? Tua capacidade de aprender, de produzir conteúdo se torna muito mais profunda. Então, todas as representações que ela consegue ver, a densidade de informação que ela consegue processar sempre vai ser muito mais complexa. Depois nós temos a recorrente, que ela é muito utilizada para previsão. Então, por exemplo, eu poderia utilizar dizendo para ela que toda vez à meia-noite, quando faz 8 graus, dá geada de manhã. Então ela vai começar a ver ali que, toda vez começa a ficar 9 graus, 9,5, às vezes desce um pouquinho. O que ela vai fazer? Ela te dá, por exemplo, uma previsão do tempo, ó. Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, geada aí na tua localização, tá? E depois os transformers, que nem eu comentei, ela é uma junção que eles usam ali basicamente todo o conceito das redes neurais profundas e coloca mais um ponto, que nós chamamos ali para ela, que é o ponto de autoatenção, tá? Que ele não só pega as informações, mas ele permite saber o quanto aquela informação é importante para o resultado. Porque, que nem, por exemplo, eu posso chegar para o médico, que ele é dentista, e eu falar para ele que eu tô com tendinite, ele vai ficar para mim, tá, mas o que isso quer dizer para mim? Não é muito importante. Agora, se eu chegar para ele e falar, doutor, eu tô com uma dor de dente e ando estralando minha mandíbula, aí ele já sabe que pode ser alguma coisa parecida. Então, esse tipo, né, essa arquitetura consegue saber qual que é o peso da informação que eu estou entrando, ou da próxima e da próxima que está sendo verificada, tá? Para que eu uso, né, as convolucionais hoje, basicamente?
Reconhecimento facial, usa a convolucional ali. Diagnóstico médico, usa, né, modelos de convolucionais. As recorrentes, que nem eu falei ali, por exemplo, quando tem muitas sequências de dados, então eu preciso fazer uma análise financeira. Geralmente o pessoal opta por utilizar esse modelo nesses aplicativos. Tradutor também usa bastante. As RNAs, que nem eu comentei. Categorização de imagem no Google, gato, cachorro, esquilo, bicicleta, trem, ônibus. E as profundas, que daí a gente usa aí um pouco menos, mas o setor diz bastante que vai ser implementado muito forte, que basicamente veículos autônomos usam só ela, tá? Porque ele precisa saber a importância do porquê que eu preciso ligar a seta para virar à direita, né? O porquê que eu preciso respeitar o sinal vermelho. Então ela faz toda essa detecção de importância, tá? E depois os transformers, né? Que daí a gente tem uma questão muito legal. Os transformers, hoje, depois desses 8 anos que eles fizeram ali, ele é basicamente como a gente usa a IA, tá? Então o ChatGPT é baseado nesse conceito. Alguns outros, como o VIT, que eles chamam Vision Transformer, tá? Que ele é basicamente para gerar e fazer super resoluções, que nem a gente pode usar aí algumas ferramentas. Sabendo que um dos pontos da IA foi nos ajudar nessa parte, como que hoje, pessoas como eu, que são entusiastas desse ramo, nós enxergamos alguns, né, 3 pontos principais que a IA nos ajuda diariamente. Tá? Quem trabalha na parte técnica tem que ter algum conhecimento muito denso, muito condensado. A gente sabe que basicamente ela funciona muito como mentora, quando a gente não sabe quando alguma coisa funciona. Isso inclusive faz muitas vezes que nós passamos a parar de pesquisar algum artigo, né? Hoje em dia, quem tem o ChatGPT dificilmente vai procurar no Google alguma coisa, né? Então, isso é um ponto que ultimamente, na parte de desenvolvimento, tem se dado muita atenção para isso, que cada vez mais, a gente vê, o ChatGPT 4.0 foi lançado há 6 meses atrás, hoje a gente já tem o 5. Eles estão cada vez mais tentando diminuir a questão de informações erradas ou imprecisas, porque eles viram a importância de que essas ferramentas estão sendo utilizadas para isso, principalmente em tomadas de decisão. Tá? Então, quando a gente fala nesse quesito, ele passa a ser um grande aliado. No próximo ponto que a gente pode falar com isso também nas decisões técnicas. Então, muito se é utilizado ele para encher ele de informação e pedir um auxílio, né? Como com todas essas informações eu posso, por exemplo, me aproximar para fazer um pitch de venda, por exemplo, né? Com base de todos esses estudos de mercado, ela consegue hoje já te trazer quase como um brainstorm entre tu e a máquina, né? Ali para fazer esse tipo de coisa. E hoje, né? Que nem a gente tem ali, voltando pro mais famoso, o ChatGPT, né? Sobre as LLMs ali, que vão nos ensinar, né? Que vão permitir com que nós tenhamos um aprendizado cada vez mais contínuo. E o mais importante, se a gente diz para o ChatGPT que eu sou um adulto de 14 anos e gosto de determinada coisa, ele é capaz, inclusive, de contextualizar qualquer conhecimento com uma linguagem muito mais próxima a ti. Então, ele não só faz o aprendizado ser contínuo, mas ele também começa a democratizar esse aprendizado. E também, como nós trabalhamos na parte de qualidade, né? Como que eu, sendo um entusiasta, e o pessoal aí no mercado diz, né, e traz pra gente que pode ser utilizado isso daí dentro do nosso contexto. Basicamente em 3 questões, né, que nem eu comentei. Ele pode ser utilizado para facilitar o nosso dia a dia. Então, eu preciso automatizar um teste, fazer alguma coisa do gênero, identificar um erro, então eu posso jogar um log lá para dentro e pedir para ele um auxílio, né, me dizer, onde que está errado, qual que é o ponto. Eu uso uma versão em X, uma aplicação em X versão, né, tu pode me ajudar a debugar com isso. Então ele pega essas tarefas que em teoria seriam muito mais complexas, que eu passaria horas lendo um artigo, horas pesquisando na internet, e me traz ali em 2, 3 minutos. Né? Não tirando também a importância de tu saber tecnicamente aquilo ali, porque se tu não souber, tu vai ficar só pegando o código dele e dizendo que tá errado, e uma questão, ele sempre vai responder que tu tá certo. Dificilmente ele corrige,
Porque se não souber tecnicamente explicar o que tu precisa, ele só vai fazer o que ele é treinado para fazer, que é te entregar informação, né? Que é te entregar uma saída. Pode ser que nem sempre seja uma saída realmente, né? Às vezes tu vai ficar só num loop infinito. Expansão. O que eu falo de expansão na parte da qualidade de software? Hoje, quando a gente pega, por exemplo, análise de requisitos, análise do sistema, e eu cheguei num ponto que eu penso assim, tem mais algum lugar que eu poderia testar? Tem mais alguma coisa que eu poderia pensar? Hoje, em vez de tu passar horas, tu pode pegar uma IA, os requisitos, dizer para ela o que tu já testou e pedir uma sugestão. Então, ela vai expandir a tua visão, né? Sempre com base no que tu já fez e com as informações que tu também tem. Não significa que nós somos menos inteligentes que ela. Obviamente não. Mas a gente tem os nossos limites. Sejam criativos, sejam de conhecimento, né? Ela, como é muito mais alimentada e tem uma memória praticamente infinita, né? Ela consegue armazenar isso tudo e te trazer com muito mais facilidade. E depois manter. Imagina que eu preciso documentar uma decisão ou eu tive alguma coisa que eu esqueci. Se tu anota no caderno, joga a folha fora, dificilmente tu vai saber onde é que tá. Um servidor que cai, alguma coisa do gênero, um documento que foi deletado. Agora, se tu utilizar o ChatGPT e não for nos 3 pontinhos lá dos teus chats e deletar aquela conversa, tu sempre pode saber onde ela tá, né? Hoje em dia, nas versões pagas, tu precisa gerar um documento, tu pode voltar para ela, indicar o nome da conversa e pedir para ela gerar novamente uma conversa totalmente nova. Ela tem esse recurso. Que se nós fizéssemos fisicamente com servidores e infraestrutura, seria N vezes mais caro. E ela torna isso muito mais orgânico, porque ela não, nesses casos, né, principalmente com pagos que tu está mantendo com a própria memória dela, ela tende a não ir na internet pesquisar, ela vai pegar do conteúdo que ela já consumiu, que tu apresentou antes. Então a assertividade da documentação, a assertividade da informação tende a ser maior do que tu só tentar fechar os olhos e lembrar o que foi que tu escreveu no teu diário de 2002, né? Ela vai saber te dizer mais fácil, tá? E agora, se eu for utilizar a IA amanhã, né? Se eu sair daqui e eu pensar que o que o Bruno falou faz sentido e que eu gostaria de aplicar isso que ele está me contando aqui na frente. Como que eu posso fazer? Então eu trouxe alguns exemplos aí, tá? Para a gente poder ver como que eu usaria a IA, por exemplo, quando eu tenho ali a questão de um teste de caixa preta, né? Se eu quisesse fazer um teste funcional, o que eu poderia fazer para o ChatGPT e para a IA me ajudar? Então eu não conheço o código, a IA no início também não, né? Ela não vai ter acesso geralmente. O que eu posso fazer? Eu posso explicar para ela o que está acontecendo ali, e em vez de eu passar horas escrevendo um documento, tentando achar as palavras certas, eu posso só simplesmente para ela. Meu software faz determinada coisa de tal jeito. Escreva para mim um caso de teste sobre isso. Como? Eu quero que eu faça ele passo a passo. Ela vai te fazer. Já vai te dar um texto pronto, geralmente. Tu, obviamente, né, utilizando esse tipo de ferramenta, vai revisar. Se tiver ok, tu já vai ter economizado ali, geralmente, nesse processo de 3 a 5 minutos, dependendo da complexidade, até mais. Testes depois de um deploy, né? Smoke test ali. Se ela já tivesse conhecimento, se já tiver as análises de requisitos, ela é capaz de te sugerir que testes seriam interessantes ser feitos. Tu pode explicar para ela também o que está sendo implementado, o que foi deployado no ambiente, e ela também tem essa capacidade de sugerir. Então, ela basicamente permite com que nós validemos, né, as funcionalidades e garantir uma estabilidade de forma rápida e, se possível, se tu tiver alimentado ela com as informações pertinentes, né, dependendo do modelo ali, identificar até alguma falha mais crítica. Quando a gente já sabe o código, a gente sabe aí hoje em dia que ela já sabe escrever código, né? Se tu entregar ali para ela o código já da tua aplicação, ela também vai ser capaz de fazer isso, tá? Num teste de caixa branca. Uma questão que eu acho muito legal também, depois ali quando tu tem um documento de requisitos e quer transformar isso em casos de teste, né? Tu consegue fazer. Tu pode pegar o documento pronto ou transcrever ele para o teu Ctrl+C, Ctrl+V, jogar lá e pedir algum insight. Se tu já tiver feito os casos de teste, pedir para ela um auxílio, principalmente para o pessoal que está começando, que quer praticar, né, que está entrando na área e quer saber se o jeito que ela está pensando está aderente, está certo.
se ela tem alguma sugestão, como pode melhorar, na escrita também. Nos exploratórios, que nem eu comentei, quando chega no caminho sem saída, tu não sabe mais se tu tem para onde ir, tu pode explicar para ela também o que tu já fez, se ela tem alguma sugestão de novas opções, né? Ou até mesmo utilizar ela para explorar, né, entender a importância, se ir além é interessante. E também, por exemplo, num regressivo, se eu tiver 2 versões, 2 códigos, pedir para ela identificar as alterações diretamente e usar isso aí para escrever os testes, tá? Chegando na última parte, que é basicamente o que o futuro da IA nos aguarda e o que o pessoal que estuda isso e os artigos recentes veem que vão ter aí pela frente, tá? Algumas coisas que a gente já tem hoje, que a gente fala muito, a gente vê bastante, GitHub Copilot, Microsoft Copilot, essa palavra tem sido utilizada muito, porque o mercado da IA vê que não pode se fazer a IA ser substitutiva. Assim como o copiloto no avião, ela não substitui o piloto final, ela auxilia. Tá? Então, cada vez mais vai se ver a IA sendo um colaborador que auxilia a pessoa física, né? Não substitui. As empresas que ultimamente andam substituindo em funções específicas, se tem estudos de que o ganho dela a curto prazo é grande, mas o déficit a longo prazo para tu treinar com mais informações vai ser muito alto. Então, tende-se a ter uma curva, né, um vale ali, e um cume muito grande entre eles, tá? Ultimamente, anda se usando bastante para simulação e prevenção de falhas. Acho que aqui todo mundo viu nos últimos dias algumas notícias sobre os terremotos que houveram na parte da Ásia, né? Foi graças a um modelo de IA existente em um laboratório russo que foi possível predizer, né, dentro da escala e ser feita uma evacuação em tempo recorde em uma das cidades russas que salvou a vida de mais ou menos 200 mil pessoas, tá? Então, vai costumar sendo bem forte e hoje em dia também, principalmente na parte da indústria de manufatura, o pessoal vem tentando utilizar dados de máquina cada vez mais frequentes para diminuir, né, tempo de paradas e aumentar a obtenção de dinheiro. E depois feedback contínuo, né? Então a gente consegue ficar sempre alimentando ela de novo e de novo e de novo com os próprios resultados que ela produz. E um último ponto que é muito interessante é a transformação do desenvolvimento. Como a gente fala, transformação do desenvolvimento não só do indivíduo, mas também do desenvolvimento de software. Hoje em dia, né, a gente sabe que tem faculdades, graduações, pós-graduações que apresentam desenvolvimento com IA. Cada vez mais vai ficar cada vez mais forte, né, utilizando dentro de linguagens e dentro do ambiente do desenvolvimento de software. Tá? E é basicamente isso, gente. Tá bom?